Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está ouvindo e pensando nesse devocionário aqui da IBV. Eu quero compartilhar com você uma reflexão que me veio quando eu lia a carta, né, de Apocalipse, o livro de Apocalipse, né, a carta enviada à igreja em Sardes, uma carta que foi pregada pelo nosso irmão Duarte há um tempo atrás aqui na nossa igreja, mas uma reflexão pessoal num dos meus devocionais me destacou algo e eu queria compartilhar com você de uma maneira simples, mas que possa aí talvez abençoar o seu dia, a sua semana, a sua vida. Lá em Apocalipse capítulo 3, capítulo 3, no verso 1 até o verso 6, a gente ouve a história ou a carta que João endereça para a igreja lá em Sardes. E dentre um monte de coisas que ele está falando aqui, tem uma hora que ele coloca assim, ó: conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Ou seja, parece que está vivo, parece que está bem, mas no fundo você está morto. Você está num processo não tão bem como o que aparenta. E aí ele continua dizendo assim: esteja atento, verso 2. Olha só o que Deus vai dizer Jesus vai dizer para essa igreja. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois eu não achei as suas obras perfeitas aos meus olhos. Lembre-se, portanto, o que você recebeu e o que você ouviu. Obedeça e arrependa-se. E aí tem todo o restante da carta. Eu queria só pegar esse trechinho, porque eu lembro que quando eu fiz esse devocional, o que me pegou aqui foi, primeiro, uma aparência. Só você sabe como você está de verdade. Às vezes as pessoas de fora estão dizendo que você está bem, olha que vida, que pujança, que alegria, e no fundo você sabe que talvez você está morto. E aí Deus está falando que conhece o que ninguém vê. O que aparenta para os outros nem sempre é a realidade. Mas aí ele vai dizer uma coisa: você está morrendo, cara, você se perdeu, olha, vou te dar uma dica. A primeira que ele dá é: fortalece o que restou. Interessante que eu acredito que Deus queira restaurar as coisas que possam ter morrido ou que a gente deu mole e perdeu. Mas o fato é que ele começa dizendo assim: olha, não sai correndo atrás dessas coisas, mas primeiro fortalece o que ainda tem. O que restou de Deus? O que resta do que você ouviu, do que você viveu, do que você tem de Deus na sua vida? Fortalece isso, meu irmão. Fortalece essas coisas. Não dá mole para não deixa terminar de morrer. Tome uma postura, obedeça, arrependa-se, mas comece fortalecendo o que você já recebeu. E a pergunta é, na continuidade do texto, ele vai dizer: lembre-se do que você recebeu e do que você ouviu. O que você recebeu de Deus? E o que você ouviu de Deus? Fortalece essas coisas. Lembre-se dessas coisas. Comece por essas coisas. Então, o meu devocional, a minha dica para você hoje aqui, olhando para o texto, é: primeiro, você não precisa continuar vivendo essa vida de aparência. Você pode se acertar, e Deus quer que você se acerte, como a igreja de Sardes. Mas é necessário que você lembre do que você recebeu e do que você ouviu da parte de Deus. É importante você parar agora esse devocional e pensar: o que eu recebi de Deus? O que eu ouvi de Deus? O que eu já ouvi de Deus? Volte nessas palavras, volte nessas entregas, volte nessas revelações e fortaleça o que lhe resta. Que Deus abençoe a sua vida e eu te encontro no próximo devocionário.